Este é um tesouro que mais de 90% das pessoas, mesmo dos católicos, ou não conhece ou não pratica. E que diz respeito ao nosso destino, à nossa vida eterna, mesmo. E isso nós vamos ver com base, nós vamos lendo e comentando a descrição que São João Bosco, o grande São João Bosco, faz de sua visita à antessala do céu, ao vestíbulo do céu, por assim dizer, e sua conversa com o discípulo dele, que era São Domingos Sávio, que foi para o céu antes dele. Vamos continuar a ver isso hoje, tão importante para a nossa união com Nosso Senhor, com Nossa Senhora, com os anjos, e a nossa preparação para o céu. Porque o nosso céu pode ser com mais glória e mais felicidade, dependendo do que nós fazemos aqui na Terra. Vamos conversar sobre isso hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Olha, isso é realmente uma coisa que às vezes a gente tem que colocar a mão na cabeça e se perguntar, meu Deus, eu sou católico, graças a Deus, tá bom. Eu tô lá no Ibope, inclusive. Mas eu vivo como se Deus existisse ou como se Deus não existisse? Eu acho que, graças a Deus, aqueles que estão nos assistindo agora, estão nos assistindo porque acreditam, creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. Graças a Deus. Então, esse ponto não tem por onde escapar. Graças a Deus, nós somos católicos e queremos ir para o céu. Mas, no dia a dia, quantas vezes a gente faz quase tudo como se esta terra fosse o nosso destino principal. A gente faz quase tudo como se a nossa morada não fosse o céu. E como se o céu fosse um negócio meio sem graça, né? Que afinal de contas é melhor ir para o céu do que para o inferno, claro, do que ficar sofrendo. Mas o céu deve ser um negócio assim, meio sem graça, né? Meio sem ter o que fazer. A realidade mesmo é esta terra. Quantas vezes se a gente parar e for honesto consigo mesmo, a gente vai perceber que todas as nossas ações, ou quase todas elas, estão direcionadas como se esta terra fosse eterna. Então nós temos que colocar a mão na cabeça e começar a pensar sobre isso. Porque isso daí tem um nome, isso chama-se ateísmo prático. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, cremos na vida eterna, mas fica um negócio assim, tão longe dos nossos pensamentos, das nossas cogitações, que a gente não aplica o tempo inteiro aquilo que nós fazemos ao céu. Eu vou dar dois exemplos, 2 pontos. Um ponto é o seguinte: cada boa ação que eu faço, se eu estiver em estado de graça, essa boa ação ou essa oração que eu faço tem um valor, tem vários tipos de valores, mas um valor que ela tem é chamado valor meritório. Cada boa ação que eu faço, e quanto melhor for a minha intenção ao fazê-la, eu adquiro um grau de glória e de felicidade maior no céu. Você sabia disso? Pois é, isso é doutrina católica básica. E infelizmente são poucos os padres, está crescendo, graças a Deus, sobretudo entre os sacerdotes jovens, mas quantos são poucos os padres que estão falando disso? Cada boa obra, se eu estou em estado de graça, portanto não é simplesmente dar uma esmola, mas se eu dou esmola por amor de Deus e eu estou em estado de graça, aquela obra tem um valor sobrenatural e eterno. E eterno. E se eu se por desgraça eu cometo um pecado mortal, eu perco aquele mérito. Eu perco aquele grau de glória que eu teria no céu. E se eu confesso, se eu me arrependo, aquele mérito volta e eu tenho capacidade de adquirir novos méritos. Cada boa obra que eu pratico com pureza de intenção e se eu estou em estado de graça. Veja que se eu, portanto, tenho isso na cabeça no meu dia a dia, eu não estou falando de ter isso no dia do Natal, na Páscoa, em Pentecostes. Não. Isso não é suficiente. Eu tenho que ter isso no meu dia a dia. E lembre-se, o próprio São João Bosco que ensina que isso é uma das duas coisas que o anjo da guarda mais faz. Ele procura, ele tenta me lembrar disso.
que esta minha vida, esse estado de prova em que eu estou, é uma preparação para a minha vida eterna no céu. E é por isso a importância deste canal e de outros canais nesse sentido, de outros apostolados nesse sentido, é nós nos lembrarmos e praticarmos isso no dia a dia. Porque, então, se eu, por exemplo, né, digamos uma dona de casa que vai fazer o almoço para os filhos, uma coisa, mentalidade de ateísmo prático, eu tenho que cozinhar isso porque afinal os meus filhos, os meus netos têm que comer, eu mesmo tenho que me alimentar porque senão eu morro, então tá acabado, é uma coisa assim corriqueira. Agora, se eu faço aquilo sabendo, bom, eu sou filho de nosso Senhor Jesus Cristo, sou batizado, sou filho da Santa Igreja, certo? E isso é uma boa obra, porque faz parte do meu dever. Se eu faço isso, se eu estou em estado de graça, eu posso escolher se eu vou fazer aquilo só por fazer ou se eu quero dar aquilo um valor sobrenatural. Então, se eu faço com um esmero especial, né, para que o filho que, por exemplo, possa estar no colégio tendo tentações horríveis, para que ele pelo menos sinta esse afago, sinta esse carinho especial, que não é só um carinho humano, mas se eu faço com uma intenção sobrenatural, o próprio almoço ali será uma ocasião para Nosso Senhor dar graças a mais para o meu filho sustentar a batalha do colégio. Alguém vai dizer, não, mas isso daí eu nunca vi isso, onde é que está isso escrito? Ora bolas, isso está, por exemplo, num tratado chamado A Alma de Todo o Apostolado, escrito por Dom João Batista Chotar e prefaciado por um Papa, São Pio X, no início do século XX. Ele escreve isso. A ação que eu faço no dia, eu que escolho se sou eu que vou fazer meramente ou se, pela vida sobrenatural, eu que sou um templo do Espírito Santo, se eu estiver em estado de graça, eu posso pedir a que Nosso Senhor, se Ele faça essa ação por meu intermédio. Isso pode ser um almoço que eu faço, isso pode ser uma aula de matemática que eu dou, porque a graça de Deus normalmente não se comunica por uma aparição ou por uma coisa, se comunica através de outros. Deus quer me fazer instrumento para a salvação dos outros. Por isso que eu sempre digo e agradeço aos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos que nos ajudam a difundir esta obra por todo o Brasil, que, como eu já disse, já está se expandindo na Itália, tem um canal e um apostolado como esse, que já está crescendo bastante rápido até. E graças a vocês, porque nós podemos fazer isso. Nós podemos escolher se a minha ação sou eu que vou fazer ou se é Nosso Senhor que vai fazer. Agora, para isso precisa estar em estado de graça e eu preciso estar ciente disso. Ciente disso no dia a dia. Como eu disse, não é só na Páscoa, em Pentecostes e tudo mais. E eu digo que esta prática, certo, é desconhecida ou não é praticada pela grande maioria dos católicos hoje em dia. E se nós não estamos continuamente lembrando essas verdades, elas continuam sendo esquecidas pelo burburinho de comunicações. É tudo WhatsApp, é tudo... mesmo o YouTube, que nós estamos falando aqui no YouTube, mas quantas pessoas passam o dia inteiro vendo o que não deve? Ou torcendo por uma situação nacional, e é isso, e não sei quanto, o tempo inteiro, numa torcida. Se nós nos centrarmos e fizermos tudo o que nós temos que fazer, certo? Eu não estou dizendo que tem que todo mundo para um convento começar a pensar nisso, não. Fazendo aquilo que nós devemos fazer, que já fazemos no dia a dia. Mas se fizermos com esse espírito sobrenatural, os nossos méritos crescem exponencialmente e a nossa união com o nosso Senhor. Aí você diz, mas você disse que vai continuar a ler a história do céu, o que tem isso a ver com o céu? E aqui que está o tesouro, é que está na Sagrada Escritura, no livro do Eclesiástico. Medite nos seus novíssimos, depende da tradução, nas últimas coisas que vão lhe acontecer, e não pecarás eternamente. Ou seja, se nós meditamos no céu continuamente, com a frequência, por isso nós temos essa nossa conversa de segunda a sexta, e tratamos desses assuntos, porque se nós meditamos nisso com frequência, nós evitamos uma quantidade enorme de pecado. Nosso Senhor até prometeu, se meditardes nisso, não pecarás. Quem medita no céu com frequência, mas uma meditação séria, certo? Uma meditação baseada em autores sérios,
Não é assim simplesmente ficar pensando e de repente a gente se distrai. É pensar como nós vamos vir aqui agora. Então eu vou continuar hoje, se Deus quiser amanhã, esse texto que foi enviado pela dona Maria Elisa Esquilini, a quem eu agradeço novamente, de São João Bosco, que teve essa revelação e que relatou aos seus alunos do oratório de São Francisco de Sales. Então, quando ele fala aqui de oratório, era no fundo os salesianos, era o início dos salesianos, da ordem, da congregação dos salesianos. Eu vou ler com calma os trechos que der para ler hoje, sem me alongar demais, e nós aproveitamos isso para meditar um pouquinho sobre o céu. Eu vou lendo e comentando de acordo com autores que eu tenho estudado, e aqueles que quiserem fazerem perguntas, etc., coloquem, por favor, nos comentários. Eu continuava, diz São João Bosco, contemplando absorto e pensava. Você lembra que ele estava naquele jardim magnífico, vendo castelos feitos de diamante e tudo mais. Vamos ver que isso nem é o céu. Nós vamos ver o que ele diz, é impressionante. Eu continuava contemplando absorto e pensava. O que significa isto? Como vim parar neste lugar? E não sabia aonde me encontrava. Fora de mim, trêmulo pela reverência que aquilo me inspirava, não me atrevia a dizer palavra, ou seja, ele viu aquela maravilha e não sabia onde estava. Também os demais continuavam silenciosos. Finalmente, Domingos Sávio, que tinha morrido quando São João Bosco teve essa revelação, Domingos Sávio, depois São Domingos Sávio, tinha morrido, e São João Bosco viu Domingos Sávio neste lugar. Domingos Sávio abriu os lábios e disse: "Por que estás aí mudo e como que aniquilado?" perguntou Domingos Sávio a Dom Bosco. "Não és o homem que em outros tempos nada temia, que arrostava com intrepidez as calúnias, as perseguições, os inimigos e as angústias e perigos de toda a sorte? Aonde está a tua coragem? Por que não falas?" Dom Bosco, respondi eu com dificuldade, balbuciando: "Eu não sei o que dizer." "Mas não és tu Domingos Sávio?" "Sim, sou eu. Já não me reconheces?" "Mas como te encontras aqui?" acrescentei confuso. Isso aqui é o texto do próprio Dom Bosco. Domingos então afetuosamente disse: "Vim para falar-te. Quantas vezes nos falamos na terra? Não recordas quanto me amavas, quantas provas de estima e quantas demonstrações de amor me deste? E eu por acaso não correspondi a teus desvelos? Era tão grande minha confiança em ti. Por que, pois, temeis? Por que, pois, temes? Vamos, pergunta-me alguma coisa." Então, São João Bosco estarrecido com aquela maravilha. Então, Domingos Sávio diz isso para chacoalhar um pouco Dom Bosco e começarem a falar. Dom Bosco continua: "Então, recobrando ânimo, lhe disse: é que não sei onde me encontro, por isso tremo." "Estás no lugar de felicidade", respondeu o sábio, "onde se gozam todas as alegrias, todas as delícias." E Dom Bosco diz: "É este, pois, o prêmio dos justos?" O céu, né? Domingos Sávio: "Não, por certo. Aqui não se gozam os bens eternos, apenas, ainda que em larga medida, os bens temporais, materiais." Dom Bosco: "Então, todas estas são coisas naturais?" Você lembra as árvores de diamante com folhas de ouro e tudo mais? Isso tudo são coisas naturais? Domingos Sávio diz: "Sim, se bem que embelezadas pelo poder de Deus." Eram matérias glorificadas pelo poder de Deus. "E a mim me parecia que isto era o paraíso", exclamei. Dom Bosco exclamou. "Não, não, não", respondeu o sábio. "Não há olho mortal que possa ver as belezas eternas." Veja, Dom Bosco tinha visto coisas nessa revelação estupendas, magníficas, belíssimas, uma música espetacular, e não era o céu, era como que uma antessala do céu, como nós vamos ver. Bom, e estas músicas, continuei perguntando, Dom Bosco, né? São as harmonias de que gozas no paraíso? Ou seja, essa música fantástica, isso daqui não é do céu? Ele diz: não, já te disse que não. Mas são sons naturais? Domingos Sávio: sim, são sons naturais aperfeiçoados pela onipotência de Deus. Veja, isso nem era o céu, mas era como que uma sessão do céu preparando
o céu, uma espécie de antessala. E esta luz que sobrepuja a luz do sol é luz sobrenatural, é luz do paraíso? Domingo Sávio. É luz natural, se bem que reavivada e aperfeiçoada pela onipotência de Deus. E Dom Bosco então pergunta, bom, mas não se poderia ver um pouco de luz sobrenatural? Dom Bosco estava dizendo, bom, se isso é natural, eu quero ver um pouquinho do paraíso. Ver o que diz São Domingo Sávio nessa revelação e que está completamente de acordo com a doutrina católica sobre o céu. Veja, ninguém pode ver essa luz sobrenatural enquanto não chegue a ver a Deus como Ele é. Ou seja, a visão de Deus face a face, que nós não podemos ter antes de morrermos. O menor raio desta luz tiraria no mesmo instante a vida de um homem, porque não há forças humanas que o possam sustentar. Como isso é diferente do anjinho gorducho tocando violino? Não, o céu, uma coisa do céu, um raio de luz sobrenatural do céu nos mataria de felicidade. Nossa condição atual não permite ver isso. Por isso nós precisamos primeiro morrer na amizade com Deus, e aí então nós poderemos entrar na visão beatífica, que é o nome dado a essa visão de Deus face a face, e que todo o céu iluminado por essa luz sobrenatural, então um diamante celeste, nós não podemos fitá-lo sem desmaiar ou sem morrer. Um diamante, o que seria um diamante, uma pedra do céu que será muito mais bonita que um diamante. Por quê? Porque isso estará embebido da glória e da onipotência de Deus. Bom, e pode haver uma luz natural mais bela do que essa que eu estou vendo? São Domingo Sávio. Ah, se soubesses. Se tu visses somente um raio de luz natural, levada a um grau superior a este que você está vendo, é o que eu falei do diamante, ficarias fora de ti. Vai vê-lo, fixa os olhos, olha ali no fundo desse mar de cristal. Então, Domingo Sávio diz, não, eu vou te dar uma centelha, você vai ver uma centelha dessa luz. Dom Bosco diz, e com esse parágrafo eu termino por hoje, levantei a vista e ao mesmo tempo apareceu de improviso no céu e a uma distância imensa uma centelha instantânea de luz, sutilíssima como um fio. Uma centelha, mas tão brilhante, tão penetrante que lancei um grito. E São João Bosco estava tendo uma revelação durante a noite e ele, no sonho, soltou um grito que o padre Lemoyne, aqui presente enquanto ele relatava, que dormia num quarto próximo, se despertou. Aquele fio de luz era 100 milhões de vezes mais claro que o sol e o seu fulgor bastaria para iluminar o universo inteiro. E ele ficou cheio daquela felicidade, mas gritou, porque a natureza humana não é, no estado de prova, nesta terra, não é grande o suficiente para aguentar isso. E ele perguntou, e isto é um raio divino? Perguntei apenas recuperado. Sávio respondeu, não é a luz sobrenatural, se bem que, comparada com a terrestre, a supera em fulgor. Não é senão luz natural feita desta maneira, mais viva pelo poder de Deus. E ainda que imaginasses uma imensa zona de luz semelhante à pequena centelha que acabas de ver ao longe, se essa pequena centelha iluminasse o mundo inteiro, nem dessa forma terias ideia dos esplendores do paraíso. O que nós estamos fazendo quando nós vivemos um ateísmo prático. Nós fazemos as coisas corriqueiras da vida como se elas não tivessem nenhuma relação com a nossa vida eterna. E cada mérito que nós fazemos, eu repito, uma dona de casa fazendo o almoço como deve, mas fazendo com um espírito sobrenatural, com uma mentalidade, se ela está em estado de graça e quer fazer tudo com a melhor intenção, com a pureza de intenção, inclusive com o objetivo de fazer bem sobrenatural aos outros e não só o bem material da comida, isso tem um valor, um mérito que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo esse tesouro de aumentar essa glória no céu. Isso nós podemos fazer nas pequenas coisas. E se tiver alguém
que me diga, não, mas isso daí é coisa para senhora, isso é conversa da carochinha. Eu digo, bom, meu caro, se você diz isso é porque você não estudou a doutrina católica, você não estudou a prática católica e, sobretudo, você não estudou a vida dos santos. Leia Santa Teresinha do Menino Jesus, leia São João da Cruz, leia Santo Afonso de Ligório e leia bibliotecas, estão cheias disso. E você que acha que você só acredita naquilo que a ciência comprova, naquilo que um estudo comprova, você que está dizendo isso não estudou. Porque basta estudar um pouco, né, da vida da igreja, da doutrina católica, para mostrar que isso que eu estou dizendo é verdadeiro. Na Leia São Luís Grignion de Montfort, por exemplo. Né? E tenha humildade de antes ler, de antes estudar, antes de desprezar uma coisa que não podia ser mais verdadeira do que essa, que todas as nossas ações, mesmo as mais corriqueiras, o mérito dela não depende tanto do tamanho da ação, mas depende do grau de amor com que eu faço. E não é um amor qualquer, é um amor de Deus. E para isso eu preciso estar em estado de graça. Então isso nós podemos discutir e conversar outras vezes. E fica aqui a meditação de hoje. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.